Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo. Eu vou pedir a você gentilmente para ir comigo até o final. Esse vídeo é muito importante. Peço a você também para deixar o seu joinha. E nisso você força esse algoritmo aqui a recomendar esse conteúdo e o canal para todo mundo. E recomendar o canal também depende da sua inscrição. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Pega esse vídeo aqui, ou parte dele. Você pode fazer isso no YouTube, você pode pegar esse vídeo ou parte dele e colocar nos canais que você faz parte. Mas tente pegar o link, coloca aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, por aí vai. Não esqueça de fazer os seus stories e me marcar lá. Todas as minhas redes sociais você pode encontrar facilmente Rafael Bittencourt ou FC ou Rafael Bittencourt Oficial. Beleza? Bom, os links estão aqui embaixo, inclusive da minha comunidade privada, que é o Geopolítica Premium, onde lá tem aulas, podcast, videocast, enfim, e-book, tem bastante coisa lá para vocês. Não tem censura, tá bom? O link está aqui embaixo. Senhoras e senhores, sem mais delongas, eu não vou fazer uma introdução muito grande, quero abordar alguns temas com vocês aqui. Deveria ser uma transmissão ao vivo, mas como estou me recuperando da garganta, não dá para falar tanto, então eu vou tentar fazer um compacto aqui, bastante poder de síntese, que eu quero falar algumas coisas com vocês no início da semana. Mas agora eu vou focar na questão eleição norte-americana, e é claro que você pode refletir sobre o Brasil, já que estamos debaixo de censura, então eu faço a você que amplie seu exercício de reflexão e transfira o que eu estou conversando com você, você analisa o Brasil também. É o seguinte, vou colocar na tela agora uma informação que essa semana será muito debatida, muito falada aqui no Brasil, que ainda é uma repercussão do que foi trazido à tona pelo dono do Twitter, na semana passada. O Twitter Files. São os arquivos do Twitter. Ele é chamado de Twitter Files. São os arquivos do Twitter. O que aconteceu? Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, assim como está a matéria na tela do Pleno News, na semana passada, o Elon Musk, dono do Twitter, veio a público e colocou um fio de reportagem, de posts, de tweets, ali de um jornalista da direita, que agora está sendo execrado pela esquerda, é claro, expondo como a Big Tech, junto com a Big Media, mudaram a eleição norte-americana. Por ser bem específico, manipularam, fraudaram a eleição norte-americana. E isso reverberou, isso repercutiu, Isso é um escândalo sem precedente. E todo mundo sabia, só que não tinha um documento oficial. Como o Twitter está na mão da esquerda, apesar do antigo CEO, o hipster barbudão lá, ele tinha falado sobre isso, que sim, a plataforma se inclina à esquerda, e ficou claro agora. Isso foi um escândalo. O presidente dos Estados Unidos, ele veio a público exigindo o cancelamento da eleição. Vou repetir, o Donald Trump veio a público ontem na sua rede social, a Truth Social, ele não está usando o Twitter, ele veio na Truth Social, a sua própria rede social, e ele exigiu a anulação do resultado das eleições de 2020. Não só isso, ele, inclusive, pedindo para que os norte-americanos lembrassem dos pais fundadores da democracia norte-americana, a maior nação democrática do mundo, põe todas as aspas possíveis aí, ele disse, olha, os pais fundadores da América estariam envergonhados, porque isso foi corrupção, isso foi fraude escancarada, isso é uma vergonha para a justiça, para os Estados Unidos. Ele pediu, então, não somente a anulação da eleição, mas ele exigiu também a anulação da Constituição, já que não respeitaram e não se respeita mais a Constituição dos Estados Unidos. Rafael, ele pode falar isso? Gente, nos Estados Unidos, as pessoas ainda podem questionar. Um cidadão comum, ele pode pegar o seu smartphone e gravar um vídeo para sua rede social dizendo que teve roubo, que teve fraude nos Estados Unidos. Alô, TSE, estou me referindo aos Estados Unidos, beleza? Ok. Então, o cidadão norte-americano ele tem amparo constitucional. Existem dispositivos legais para poder resguardar o direito à opinião, apesar de que isso tudo está sendo relativizado. Mas o cidadão pode questionar. Do mesmo modo, um político, um perdedor, ele pode entrar na justiça, exigir tanto a retificação do resultado através da recontagem, desde que ele arque, ele e o seu partido, sua legenda, arque com as custas processuais da recontagem.
E isso é muito caro. O Donald Trump gastou muito dinheiro na recontagem, não chegou em num veredito favorável, mas ele fala de modo veemente. E isso, inclusive, já gerou rachas entre os conservadores norte-americanos, entre a cúpula republicana, parte do partido, etc. Algumas pessoas não é que saíram do partido, mas deixaram de ter um apoio tão velado, tão claro assim ao Donald Trump, preferem apoiar o governador da Flórida, né, o DeSantis, enfim, nas primárias. Né? Mas o que está em jogo aqui é que lá a lei garante que o candidato pode, sim, exigir na justiça o direito à recontagem, se ele se sentiu lesado e se de algum modo não houve lisura, o princípio da isonomia não foi respeitado, se houve uma interferência interna, externa que atrapalhou o processo, ele tem um direito, é previsto legalmente de exigir a recontagem. Ele pediu a anulação da eleição. Isso é interessante. Rafael, aqui no Brasil a lei também prevê a garantia legal de que o perdedor ele tem um prazo estipulado para entrar na justiça? Sim. Rafael, foi feito? Foi. E qual foi a resposta? Multa, censura e tudo mais. Olha que coisa absurda que nós vivemos. Aqui é uma democracia? Claro que não. Nós não vivemos mais sobre um regime democrático. Sob um regime democrático. Não, não vivemos mais. Aqui nós vivemos um regime autoritário por alguns membros da Corte Eleitoral. Nós vivemos uma ditadura do judiciário no Brasil. Ok? Então o que acontece é que várias mídias no mundo estão repercutindo isso. A exemplo, eu coloco para você uma mídia aqui no Brasil. Eu poderia colocar outras mídias, outras fontes, mas estou colocando aqui a Revista Oeste. Ó. Escândalo no Twitter pode anular eleições 2020 nos Estados Unidos. A afirmação é do ex-presidente Trump, que contestou a disputa. Então, o que acontece é que o Elon Musk ele jogou a bosta no ventilador, né? Desculpe a palavra aqui, chula. Ele jogou no ventilador e isso não para de feder, e vai feder mais ainda. Por quê? Ele permitiu que viesse a público, não é que ele trouxe, ele permitiu que viesse a público. Por quê? Olha só que interessante. As Big Techs são da esquerda. Ok? As Big Techs, inclusive essa aqui que você está me assistindo, é da esquerda. O Twitter e por aí vai, Meta, tudo da esquerda. Então o que acontece é que eles estão descobrindo, o Elon Musk está permitindo isso vir a público, que eles contratam empresas, os democratas, um ano antes do pleito, contratavam empresas que faziam articulação com as Big Techs, são os famosos censores, fornecendo informações dos perfis, das URLs, né, dos perfis, e derrubando essas pessoas um ano antes, 6 meses antes da eleição, para não ajudar na propagação de informações. Eles alegavam o que alegam aqui no Brasil, que é fake news, milícia digital e etc. Em 2016, essa bruxa da Hillary Clinton, ela alegou que, inclusive, foram gastos do contribuinte norte-americano milhões de dólares para se investigar o que a Hillary Clinton e os democratas, o Jean Bidé, senil, também veio a público alegando que os russos interferiram na eleição, aí gastaram milhões. Os russos investigam, não deu em nada. E chegou-se à conclusão de que os russos favoreceram os democratas, e não ao Donald Trump. Mas eles alegando milícia digital, ataque hacker, né, desinformação, antidemocrático, odioso, etc. Quem é o odioso? São eles, é a esquerda, são os democratas. E aqui no Brasil é a esquerda, junto com a classe política, os tubarões que nadam no charco, no lodo, no enxofre de Brasília, junto com a mídia da esquerda, com a conveniência da justiça brasileira, que tem um candidato ladrão favorito. Tem um candidato favorito, em nome da democracia, em nome do amor. Mas democracia que não respeita a liberdade de opinião, inclusive sobre fatos, é opinião sobre fatos, que eles chamaram de desordem informacional, ou seja, é verdade, mas o modo como você fala leva uma conclusão equivocada. Isso é um outro jeito, é só aquele malabarismo bonitinho ali para dar um cala-boca nas pessoas. Mas lá nos Estados Unidos essas coisas estão crescendo. Então, vamos voltar aqui ao centro. Depois desse evento, mostrando que Big Media, Big Tech, trabalham com o pensamento da esquerda, a visão da esquerda, tendeu a balança da eleitoral para um lado. Influenciou as pessoas para um lado.
a eleição foi fraudada, então, por esse aspecto, né? Então, o que acontece é que o Trump pediu a anulação da Constituição, para mim ele foi longe demais pedindo isso, dificilmente vai conseguir, e a anulação da eleição, para mim também dificilmente ele vai conseguir, basicamente 1 ano e meio do próximo pleito, os democratas já conseguindo a House, não conseguiu assim expressivamente o Senado, melhor dizendo, mas conseguiu a House, uma grande influência e vai fazer muita pressão, porque está direto com a opinião pública, sobre o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que diz que vai concorrer em 2024. Bom, dificilmente o Trump vai conseguir. O que ele está fazendo é o famoso jogo político, que a esquerda faz muito bem, porque são histéricos e sabem fazer esse trabalho, criam uma histeria com a mídia, né, com roubo, fraude, antidemocrático, milícia digital, odioso, desmatamento, a Amazônia vai acabar, o pulmão do mundo, 33 milhões de pessoas passando fome, criam uma histeria coletiva, aí do outro lado já oferece um sonho inalcançável, eu vou dar picanha para todo mundo, aí as pessoas começam agora a roubar picanha. Entrar no mercado e roubar picanha. Os vagabundos estão assaltando como nunca, roubando o celular como nunca e atirando a cabeça das pessoas como nunca. Por causa da mensagem que a justiça, que os artistas que estão comendo picanha folheada a ouro, né, poxa, lá no Catar comendo picanha folheada a ouro, enquanto os otários aqui acreditam nessa falácia e vão comer carne de soja. Vão comer carne de soja. Bom, então o que nós temos de clareza no mundo hoje é que isso é tão sério que o Elon Musk veio a público, olha aqui, gente, como isso é grande, O Elon Musk veio a público e disse o seguinte, a minha integridade física, melhor, a minha vida está em risco. Olha isso aqui. O Elon Musk, dono do Twitter, ele postou uma foto, depois que ele publicou esse Twitter Files, ele postou uma foto da cama dele, do lado da cama dele, no criado mudo, tem dois pica-pauzão bem grandes. Você está me assistindo aí? Você está me vendo? Ele postou a foto com pica-pau. O pica-pau bem grande. 2. Ele falou assim que eu durmo. Ó. E ele veio a público recentemente postando, dizendo o seguinte. Ele já tinha falado isso antes, viu? Isso aqui também é um jogo de marketing isso. Mas ele não falaria isso depois de ter soltado essas informações e... Anote aí. Anote. Eu estou com a minha bica aqui, ó. Anote, ele disse que o pior para a esquerda está por vir, ou seja, ele vai soltar mais uma bomba. Ele falou sobre o Brasil também, viu? Mas ele disse que vai soltar mais uma bomba. E olha o que ele colocou aí, ó. Terra Brasil Notícias. Elon Musk afirma que há um risco bastante significativo de ser assassinado. E mais um detalhe, segundo o InfoWars, é um jornal bem sensacionalista, mas o InfoWars colocou o seguinte, ó, Elon Musk diz que há mais armas fumegantes no escândalo de censura do Twitter. E diz que está chegando. E ele não é suicida. O que ele está falando? Olha, eu vou soltar mais informações. E eu não sou suicida. Eu não vou me suicidar. A exemplo do que a gente poderia falar aí do Pizzagate. Dessa elite mundial aí. Balenciaga. Já dei aqui o fio para você. Como é que os caras estão se suicidando assim? Hein? Lembra do John McPhee? Lembra? Lembra da galera ligada ao Jeffrey? Então ele está falando, ó, eu não vou me suicidar. Que ele está dizendo que vai soltar muita informação. Então a gente precisa ter muito cuidado com o Elon Musk. Não levantar pompons, né, louros na cabeça desse cara. Ok? Até porque não curto muito a galera da cientologia. Então a gente sabe como as coisas funcionam, tendo uma visão macro, mas os fatos que ele está trazendo à tona, está permitindo trazer luz sobre estes eventos, nos permitem ter uma ideia real de como as coisas são manipuladas. E, de fato, a opinião pública é manipulada pela televisão, pela Big Media. Os editoriais, eles são passados no fim do dia para as emissoras do mundo inteiro. Joga para Reuters, para BBC e o mundo inteiro vai copiar. E é assim que eles tanto criam os verificadores de fatos, deixa eu tirar daqui, criam os verificadores de fatos, que são uns moleques com o nariz cheio de meleca daqui do interior de São Paulo. Nós somos Giants, são não sei o quê. Os moleques de meleca no nariz, que sequer estudaram,
ter uma graduação equivalente, ter uma formação técnica equivalente, e não se preocupam com a liberdade de opinião. Eles estão preocupados em defender os candidatos que são a favor do fim da família tradicional, a favor do aborto, a favor da descriminalização das drogas, são a favor da censura, são a favor de um golpe à democracia, através da censura e do autoritarismo da justiça aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. Essas mesmas pessoas estão caladas quando você fala do que está acontecendo na China agora. Assim como ficaram calados e falaram que eram falsas as informações do que o governo chinês fazia com as minorias, os uigures lá. Não é assim que se fala? A minoria muçulmana étnica lá na China, que sofre há muito tempo, eles falavam que eram falsos os fatos. Assim como falavam que eram falsos os fatos acerca desse patógeno aí que perturba o mundo, o CVD, sabe? O 19. Assim como falavam que é falso as pessoas colapsando nas ruas, os repórteres, os jogadores de futebol. Faz uma coisa, queridos e queridas, amigos, apoiadores, tem muitos servos e servas de Deus cristãos que amam as escrituras, amam a verdade, porque só a verdade tem o poder de tirar as amarras da mentira. Então vamos lá, vocês aí, vão agora, cliquem no link que está aqui embaixo, Geopolítica Premium, assistam o vídeo que eu coloquei lá para vocês, uma pesquisa básica no Google, inglês, português e espanhol, sobre jogadores que colapsaram, sobre motoristas que colapsaram, jornalistas que colapsaram. Vocês vão cair da cadeira. E como esses moderadores de opinião de rede social ficam tajando como falso, como falta de contexto, eles são da esquerda. Um bando de moleque de cabelo azul e meninas de sovaco peludo. E o Elon Musk está fazendo, ele está falando o seguinte, olha só, eu posso ser assassinado. Minha vida está em risco por causa dessa gente. Essa gente que tende para um lado. Ou seja, se o Donald Trump exigiu isso a 2020, gente, estamos falando de 2 anos, quase 3 anos. 3 anos da eleição. Aqui no Brasil, gente, ainda não foi certificado. É direito legal? É, eles podem falar o que for. Mas agora os homens têm que aparecer. A testosterona tem que aparecer. Esses melancias que fazem um desserviço, que sairão na urina da história. Ninguém se importa com vocês. Porque a história não é feita por homens fracos e frouxos. Bom, a realidade está aí. Agora, deixa eu mostrar algo para você aqui. Eu já vou concluir esse vídeo falando sobre homens fracos, frouxos, falando sobre verdade. Olha mais isso daqui, eu já saio desse tema aqui, tá? Eu falei que o nosso vídeo ia ficar um pouquinho longo, né? Deixa eu mostrar algo aqui para você, olha só. O Steve Bannon deu uma entrevista no podcast do Charlie Kirk e ele falou o seguinte, do FBI, fez busca e apreensão, silenciou, coagiu, intimidou cerca de 50 perfis. 50 perfis de conservadores influentes na internet, antes da eleição. Está falando 35, olha só traduzir para você aqui, ó. Foram 35 ataques, são ações, né, contra aliados do Trump. Nós estamos falando de mais de 50 perfis e 35 ações da CIA, do FBI. Não é isso? Do FBI. Das agências de segurança dos Estados Unidos se comunicando, para você ter noção, se comunicando, o FBI, a CIA é internacional, se comunicando com quem? Com a Meta, com o Twitter, com a Google. Para quê? Para que 1 ano antes da eleição pudessem derrubar os perfis. Nós estamos falando do FBI. Sabe o que é um documento do FBI, meu irmão? Um documento do FBI chegar numa plataforma de rede social, vai falar assim, pelo amor de Deus, exclui isso. Tanto que o Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, ele disse que sim, ele recebeu ordens expressas do FBI, a mando dos democratas. O próprio Donald falou recentemente que a incursão do FBI no Mar-a-Lago, a sua mansão ali nos Estados Unidos, eles plantaram documentos. Isso é muito sério. Imagina aqui no Brasil, gente, essa onda globalista, é claro que é mundial, é redundante falar isso. E falar que globalismo, mídia, big tech estão juntos é pleonasmo. É claro que você sabe que eles estão juntos nisso, estão juntos inclusive com os organismos internacionais, como por exemplo a ONU. Amigos, olha só, eu queria falar aqui com vocês sobre a teologia progressista, também falar sobre o fim
da Igreja Episcopal nos Estados Unidos. E outras coisas aqui que eu ia colocar na tela. Eu não vou colocar agora para esse vídeo não ficar excessivamente longo, tá? Então depois, mais tarde, eu coloco um vídeo, eu subo um vídeo para vocês aqui sobre a teologia progressista, um vídeo mais de cunho teológico cristão, mas também, né, desse viés aí que a gente sempre analisa aqui, que é geopolítica com perspectiva bíblica. Tá bom? Eu vou parar por aqui, peço a vocês gentilmente, não deixem de compartilhar. Também não deixem de colocar seus comentários. Rafael, fale sobre isso. Fale sobre isso, tá bom? No vídeo também seguinte eu falo sobre o vulcão lá, do Semeiro, tá bom? Um beijo em vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pela credibilidade, obrigado pela confiança. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Se possível, vão para o Geopolítica Premium, que me dá uma força lá, e lá não tem censura, tá bom? Um abraço.